no espaço ilimitado, ilimitado. Boa noite a todos. Meu nome é Odálio Carmo de Souza, sou do Grupo Espírita Trilha de Luz e é uma satisfação estar com todos vocês. O nosso tema de hoje é muito se pedirá a quem muito foi dado, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente não se atentou de que nós, às vezes, temos mais recebido do que dado. E dentro dessa proposta de recebimento, e atinarmos para o momento, vamos verificar que a coisa mais sublime que nós recebemos do nosso Pai, o Criador, foi a vida. Porque nenhum ser humano é capaz de dar a vida sequer a qualquer dos seus inventos. Então, esta proposta de ter recebido de Deus a vida é uma dívida de gratidão que a gente tem para com o Criador, que vai nos acompanhar por um certo período de nossas vidas, até que cada um de nós comece a retribuir a dádiva recebida, para podermos aos poucos ir integrando e fazendo a sua vontade, conforme Ele quer cada um de nós. Alguém pode perguntar que a vida às vezes ela é inerente porque ela é dada a todos e que não seria computado na individualidade. Mas é justamente nesse momento que nós ganhamos a nossa individualidade, é que nós vamos nos aperceber como seres distintos que somos na criação tão ampla, tão diversa, tão bela, que passaremos a dar a cada um de nós uma identidade que nos acompanhará daí para frente eternamente. E em princípio, esta dádiva que Deus nos propõe, ela vem numa forma instintiva, onde cada um de nós tem uma preocupação primeira em manter esta vida que germina em cada um de nós e que faz com que aspiremos vivê-la na sua plenitude cada vez maior. Esta forma instintiva, ela nos acompanha a vida fora, até quando nós nos tornarmos autossuficientes e suficientes também para compreender que somos úteis na programação de colaboradores do Pai nosso eterno. Então, esta primeira fase que desperta em nós, ela é um início que cada um de nós vai marcando a sua vida para ou sempre, aonde nós vamos tendo para com o Criador uma identificação de que Ele primeiramente supre todas as nossas necessidades devido à sua providência para com todas as suas criaturas, aonde cada uma delas possam se abastecer para dar continuidade a esta proposta de vida que é eterna a cada um de nós. Se nós apercebermos que para que a vida pulse em cada um de nós, propicia o Criador que a nossa alimentação das nossas células físicas e espirituais, Ele nos dá através dos fluidos que compõem todo o universo. Estejamos nós em corpo físico ou em corpo espiritual, nós somos amplamente alimentados. Deixa Ele a cada um de nós a mínima parte, para que a gente então dê continuidade à subsistência desta energia que nós necessitamos em complemento àquilo de fazermos a nossa parte. Saindo desta fase das mãos operosas e providenciais do Criador, nós começamos então a dar os nossos primeiros passos ante e a busca de satisfazer todas as nossas necessidades,
quais sejam elas, de nos manter vivos, de nos manter com vida e de nos manter irmanados a cada um dos que estão conosco na jornada terrena. Desenvolve em nós um outro princípio tão elementar, mas de tão importância, que nós começamos a criar sem que nós nos apercebamos, em nome da manutenção da vida. Nós começamos a arquitetar para cada um de nós um condicionamento, uma posição aonde a gente já busca o melhor, a melhor estada, a melhor alimentação, a melhor companhia e, enfim, o melhor local. A gente começa a fazer uma seleção inconsciente, mas que traz ali o início de uma propagação, de uma eletiva tarefa de elegermos para cada um de nós aquilo que melhor queremos para as nossas vidas. E em via disso, o próprio Criador estimula que a gente desenvolva essa nossa particularidade que nós denominamos de inteligência, para que cada vez mais a gente possa propiciar a cada um de nós e aqueles que conosco estão irmanados, ambientes mais saudáveis, locais mais salubres, locais onde cada um de nós possa viver com maior conforto, cada um de nós possa ter aquilo que corresponda às nossas necessidades de homens, de seres inteligentes. Ora, se nós olharmos a história para trás, 100 anos atrás, a nossa história era outra. Se nós olharmos na atualidade, a nossa história é bem diferente. O conforto que nós temos hoje nos lugares, tal qual esta casa, de cadeiras limpas, de paredes rebocadas, de paredes pintadas, de luz para nos confortar a visão, de ventiladores para acalmar o calor da nossa pele, a gente vai perceber que isso não existia cerca de 100 anos atrás, como se tem hoje. Se nós olharmos também para as nossas feições, se nós olharmos no espelho ou nos mapas da história, nas pinturas que tem, vamos verificar que até a nossa configuração física, que por consequência é também a nossa configuração perispiritual, ela sofreu aí um abrandamento de expressão, ela sofreu aí uma transformação de beleza, que é justamente a identificação daquilo que o Criador quer para cada um de nós. Já que nós somos criados à sua semelhança e Ele é toda a beleza que se possa expressar, que possa ser compreendida, então cada vez mais nós vamos também nos tornando mais belos. Mas do que adianta a gente tornar mais belo por fora, se por dentro continuamos sendo sepulcros caiados? E essa proposta da busca de que muito será cobrado é justamente quando a gente se apercebe aquilo que está fora, começa o Criador querer buscar aquilo que está dentro, ou seja, buscar-se a si mesmo. Porque há a expressão dita por Jesus que Deus estaria no nosso interior. Mas qual interior? Que esse interior, a cada período de tempo, ele é decomposto e volta à natureza que o cedeu. É justamente aquela centelha, aquela inteligência que vai cada vez mais se desenvolvendo a ponto de nós nos assemelharmos um dia aos Cristos da vida, de sermos então inteligências também suprema. Não a primeira, porque a primeira é de nosso Pai, o nosso Criador. Mas então esta busca interior que Deus faz de cada um de nós, é justamente esta cobrança que Ele não o faz diretamente, mas o faz através da nossa própria consciência, do banco da nossa contabilidade individual, que não é transferida a outrem, ela pertence a cada um de nós. E quando nós nos apercebemos que nós temos que começar a dar, porque até então nós só recebemos, nós então às vezes nos inquietamos. É nisso que a gente vai verificar que alguns povos, até hoje, dentro da proposta de Jesus, que certamente quando ele dissera isso, ele estava acuado, ou de uma forma talvez questionada pelos fariseus da época, que são os povos, embora muito inteligentes,
muitos sabedores de uma fé imortal, mas de uma tibiez, de uma preguiça espiritual muito grande, porque suas obras são só exteriores, não são obras interiores. Então, quando Jesus, questionado certamente a nossa visão pelos fariseus, ele dissera a cada um deles que eles haveriam de ser cobrados na proporção de que tinham recebido, porque até então a coluna ou a árvore genealógica da qual Jesus descendeu foi justamente do povo hebreu, aonde os maiores investimentos foram feitos. E a história nos conta que desde o ano mais ou menos 8.000 antes de Cristo já se investia naquele povo que havia sido separado, porque era o povo de maior fé, de maior crença, e que distinguia dos demais por ter uma particularidade de acreditar num Deus único, num Deus soberano. Então, cravou-se entre eles muitas colunas de sustentação, de erguimento, de sorte que quantas vezes eles caíram em escravidão, a mão do Senhor esteve lá e os resgataram e os colocaram novamente a caminhar por suas próprias pernas. Passaram-se os anos, chegou Moisés, descendente da linha de Abraão, fez o que fez, a libertação, colocou aquele povo a magiar as margens do Jordão, deu a eles todas as instruções, elegeu entre eles 70 anciões, para que eles pudessem, a fim de que quanto mais eles multiplicassem, quanto mais eles se sedimentassem e formassem as sociedades, ali ficassem com eles uma coluna que lhes daria sustentação através das obras do Pentateuco. E mais, assim que Moisés nos deixa e retorna à pátria espiritual, preocupou-se o nosso Mestre Jesus em a cada particularmente 100 anos, fazer descer entre eles aqueles que lhes iria recordar os ensinamentos proféticos do Monte Sinai. E chega então essa determinada época onde o homem, já com a sua inteligência totalmente desenvolvida, começou a raciocinar, começou a fazer contas, a eleger para si o que era mais interessante, o que deveria ser prioridade em sua vida. E desta forma, todos aqueles que optaram pelas leis de justiça, que na época eram as mais apropriadas, porque se tratava de povos primitivos, regeneraram-se e fizeram com que, à medida que eles fossem regenerando, as ansiedades particulares de cada um deles fossem convocando ou invocando para o seu meio outros seguidores, outros mestres, para que essa coluna da crença num Deus vivo, num Deus único, não morresse, permanecesse. Ora, isso aconteceu assim que cada um deles já tinha convicção de que o pegureiro do bem desceria entre nós. Estabeleceu-se então dentro da hierarquia daquele povo de Israel, que deveria vir entre eles o eleito do Pai, para fazer com que todos que ali estivessem e que foram fiéis até então, pudessem se tornar superiores a todos. O orgulho então da raça e da crença maculou, tornou um véu-se que impediu que o próprio Mestre Jesus descesse na descendência como eles desejavam, como eles queriam, que fosse alguém do templo eleito para receber o Divino Mestre. Ele então, vendo que aquele orgulho precisava ser batido, deveria ser combatido, que um dos chamamentos maiores que ele viera fazer na terra foi justamente combater o orgulho de raça e o orgulho de crença, estabelecendo que
no que eles haviam se aprimorado na aplicação de justiça, faltava para eles a outra face, o outro elemento calibrador ou equilibrante, para que eles então pudessem ter uma noção de que a crença, ela não pertence a qualquer raça, ela não pertence a qualquer povo, ela é universal, ela é íntima, ela é individual, é conquista que cada um de nós vem amealhando aos longos das nossas vidas, aos longos das reencarnações que nós passamos por todos os tipos de experiência. Porque nós sabemos que a fé não é só a fé divina, ela também passa a ser fé humana quando nós acreditamos nas nossas potencialidades. É aí que nós começamos a fazer a nossa parte. É onde nós começamos a fazer investimento em nós mesmos para propiciar cada vez mais o nosso bem-estar. Para que nós não esperemos somente que dos céus desça maná para nos alimentar. Para que nós não esperemos que do céu desça toda a providência para nos manter no caminho da retidão. Não. Cabe aí a nossa parte, muito se pedirá, porque muito lhes foi dado. Aí começa então a cobrança individual de cada um de nós, porque o nosso eu já sabe que até lá então nos conduzira o Senhor, mas daqui para frente tenho eu que conduzir a minha vida. Então, dentro dessa proposta é que Jesus não desceu diretamente entre os eleitos, mas elegeu a estrebaria, o outro lado, a face dos renegados, as faces dos humildes, dos povos até então ditos povos renegados, porque ele não descera para os sãos, ele descera para os doentes. E é nesta proposta então que a gente vai ver que a sua estada entre nós marcou, dividiu a época do primarismo das consciências, aonde se aplicava uma justiça muitas vezes cega e conveniente aos que mandavam, e estabeleceu a lei do amor, de não fazer a outrem aquilo que não se quer para si mesmo. E quando ele, perguntando àquele que o questionara quais eram os mandamentos da lei de Deus, ele propõe que o mandamento maior não era modificável, que amar a Deus sobre todas as coisas deveria e deve até os dias presentes continuar sendo o primeiro. Mas como ele apresentava a outra face, ele então coloca um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí estariam então os demais mandamentos do Decálogo, porque ninguém é capaz de amar a si sem respeitar o Pai, sem respeitar o outro. E mais, foi um choque, porque até então aqueles povos se elegiam entre as sociedades e colocavam as sociedades para os manter. Lhes cobrava tributos amoedados e lhes devolvia muito pouco em benesses, em providências espirituais. Mantinham aquele povo de uma fé comprada, de uma fé cega, de uma fé condicionante, em que tinha que primeiro passar pelo templo para receber a purificação. Quando a purificação já está dentro de nós, quando a purificação é justamente aquilo que Deus nos deu como vida, que Deus estabeleceu para cada um de nós, que deveríamos manter e desenvolver cada vez mais. E quando Jesus então coloca o outro como espelho,
para nós, ele causou um choque àqueles que tinham, como os eleitos, como os orgulhosos, como eles sendo superiores, como eles sendo eleitos, iria amar o pecador. Se julgavam então superiores somente pela crença, somente pela veste, mas nunca consultaram os seus corações, nunca pararam para consultar as suas consciências, para ver que até então a mão do Senhor tinha os mantido, mas que agora chegara Jesus, o pobre que viera convocar a todos a dar os passos por si mesmo. E nós sabemos que cada um de nós ainda é trôpego para andar só. Que cada um de nós precisa de um amparo. Descobriram eles que para estar no mundo das formas, careciam eles de duas muletas, um pai e uma mãe. E não foram poucos aqueles que reflexionaram, que desceram do pedestal dos eleitos e passaram a andar no meio do povo não eleito, mas que os mantinham na elite. E assim eles viram que o mestre que estabelecera dali para frente uma proposta de provas e de fazer com que aquele que quisesse conhecer melhor a Deus deveria conhecer o seu próximo, porque os anseios que cada um carrega é o mesmo para todos. Daí a obra da codificação dizer que pela fieira da ignorância passamos todos nós. E se nós não fizermos pequeninos, se nós não igualarmos uns com os outros, se não nos colocarmos frente a frente, olho a olho, coração a coração, a gente não compreenderá a proposta de Deus, porque não haverá identificação se Ele está dentro de nós mesmos. Como eu vou conhecer a Deus e todos os seus anseios, se eu não conhecer o meu semelhante? Se eu não fizer primeiramente a sua vontade para depois a minha? Aonde a igualdade? Aonde a providência haveria de se fazer, senão desta forma? De conhecermos-nos cada vez mais, de ampliarmos as nossas experiências com a experiência do nosso semelhante, de partilharmos as nossas dores, de partilharmos os nossos momentos felizes, de, enfim, dividir as riquezas que até então não sabíamos que éramos portadores. E Jesus, o pegureiro do bem, o mestre por excelência, não se contentando somente em verbalizar, começa ele um apostolado no meio de todos, e olha quem ele elege: pescadores, homens simples, sem distinção na sociedade, sem conhecimento, das leis que o templo pregava, mas que tinha dentro de si uma centelha, que era justamente da identificação, porque eles aprenderam no lançar da rede que a pesca tinha que ser dividida igualmente por todos que estavam no barco, porque todos faziam o mesmo trabalho. E foi entre esses que ele então busca os primeiros seguidores,
e não descarta sequer as suas companhias femininas, que o templo renegava, como se renega as animalhas, que não servem mais para o trabalho nem para a montaria. E não foram poucas aquelas que se identificaram com esta proposta de renovação, de mudança, de crescimento, de libertação, porque até então elas não podiam se expressar. A caridade que elas faziam tinha que ser caridade escondida, e quem levava a fama era o marido ou o companheiro. E Jesus então propõe que doravante, dentro da sua proposta de trabalho, haveria trabalho para todos. E chega, em certa ocasião, a dizer àqueles mesmos sepulcros caiados por fora, que os assassinos e as prostitutas chegariam primeiro no reino dos céus, porque eles eram abertos. Muitos estavam ali devido à situação social, à pressão psicológica que sofriam, que às vezes faziam num ato de defesa, num estado instintivo, mas que se arrependiam deveramente depois. Porque nós sabemos que dentro das expiações, nós passamos por 3 fases nominativas, de que primeiramente qualquer ato que nós fizermos contra os nossos semelhantes, ou qualquer ato que nós fizermos à natureza, nós temos que passar primeiramente pelo arrependimento sincero, reconhecer o nosso erro, a nossa pequenez, a nossa ignorância, para então estabelecermos uma proposta de mudança, de refazimento, que já seria a segunda fase. Errei, Senhor, fazei com que eu tenha forças para erguer-me e recomeçar. E quando quiseres dar a tua dádiva ao Criador, antes de depositar a tua oferta ao pé do altar, vá antes reconciliar primeiro com teu adversário, porque só assim a vossa dádiva será aceita pelo Pai. O que adianta a gente querer dar para quem é dono de tudo, se a proposta maior é a gente dar amor, é solidarizar-se para com o outro, é partilhar as experiências para que a nossa vida não seja tão amarga. Então essa proposta de reparação é justamente esta: é ofertar àquele a qual nós ofendemos a nossa mão de pedido, de perdão, de desculpa. Mas se ele não aceitar que a gente estenda a outro, porque na contabilidade divina, se nós não pudermos retribuir o bem ao mal que nós fizemos ou recebemos, devemos fazer a outrem, que ela será computada, porque nem um fio de cabelo cai de nossas cabeças sem que o nosso Pai, de todo amor e justiça, o perceba. E aí vem justamente essa proposta de quando eu reparo esse meu lado escuro, esta sombra, eu preciso iluminá-la para me tornar visto por mim próprio, para poder ser luz no caminho do outro, porque dentro da proposta do Pai Criador, Ele elege a cada um de nós um espírito amigo para nos conduzir, mas da mesma forma nos delega
para que nós sejamos condutor de outros. É uma compensação que tem que ser feita. E quanto mais nós somos luzes, quanto mais nós pudermos clarear estradas, menos quedas haverá para nós e para todos aqueles que nós já estivermos tutelando, seja pai, seja mãe, seja filho, seja esposo, seja parente, seja qualquer, mas que seja irmão. Então estas provas que muitas vezes nós vemos as pessoas passarem, mas que não há ali nenhum resquício de revolta, mas de aceitação e submissão, é ali que está justamente as luzes que cada um de nós deve fazer nascer em si próprio. Estamos com a nossa consciência em paz. Estamos aí então buscando devolver o investimento que o Pai Criador fez em cada um de nós. Não importa o tempo, não importa a situação, não importa se sou homem, se sou mulher, se sou belo ou se sou feio, se tenho cor diferenciada ou não. O que importa é a estrela que brilha em cada um de nós. Sois luzes. E onde estão estas luzes? Apagadas pela nossa preguiça em nos expressar através de obras? Aonde está essa luz? Será que ela está obstaculizada pelas ações ainda malévolas que às vezes as minhas mãos não têm mais coragem de perpetrar, mais que o meu pensamento os arquiteta? Aí haverá pranto e ranger de dentes para aqueles outros que continuar nesta proposta de ignorar, de não querer devolver ao Pai o mínimo que ele até então houvera recebido. Conta o irmão X, o Chico Xavier, que quando Kardec estava ajuntando, selecionando os assuntos para a obra primeira da codificação, ele fora arrebatado e em projeção astral levado a uma região de muita dor, onde gritos de revoltas, choros e diversas exclamações se ouvia. O ambiente lhe contristava de tal sorte que ele volta imediatamente e imagina: seriam aqueles os crucificadores de Jesus que jaziam perdido na lama e na escuridão? E o guia que o levava disse: não estão aqui os crucificadores de Jesus. Embora responsáveis pelos atos que praticaram, o próprio Cristo interferiu por eles, e eles passaram por expiações tão duras que hoje as suas consciências já os estão regenerados. E Kardec então imagina dentro da sua mente, na história, e pergunta: seriam aqueles os imperadores romanos ou imperadores de todos os reinos que não souberam tratar a humanidade com respeito e dignidade e que perpetraram as maiores conquistas, não levando em consideração o outro? Disse ele: também não estão aqui esses, porque esses, embora trouxesse o verniz da civilização, eram conquistadores que não tinha para com o outro sentimento senão o de domínio.
passaram ele por resgate nas regiões mais insalubres da terra. Se ontem mandaram, hoje são mandados, e continua a sua tarefa para um glorioso porvir. Kardec então lembra dos primeiros cristãos sacrificados em todos os tipos de provas, nos circos, pelas espadas, e pergunta: são esses que aqui estão os que supliciaram tantos cristãos de forma tão vil, espetaculosa? Não, também não estão aqui esses homens e mulheres daquela época, embora tivessem dentro de si algum tipo de sentimento, os era somente para si, de tal sorte que o primarismo em que viviam não os fazia perceber que o outro também é seu irmão. Esses continuam em provas expiatórias e um dia haverão de reconciliar com as suas consciências. E Kardec, então, dando um voo mais alto, imagina, certamente estão aqui os grandes guerreiros, Gengis Khan, Alarico, Átila. E o guia também diz: não estão. Esses homens eram brutos, fez parte da história do primarismo. Eles não têm consciência nem das suas individualidades, como teria dos seus irmãos. Continua eles em experiências aqui na terra. E ele então desespera-se, pergunta: por Deus, dizei-me quem são esses que cada grito, que cada vagido, que cada imprecaução me corta o coração. E o guia diz: aqui estão os cristãos que não souberam cultuar o bem e a verdade. Aqui estão todos aqueles que tiveram ensinamentos sublimes em todos os cantos da terra e que teve a proteção de Deus, mas que não valorizaram esses ensinos senão para submeter as consciências às suas infantilidades. Por isso que quem foi muito dado, a quem foi investido, a quem foi depositado qualquer tesouro da vida espiritual, se ela não for devolvida, a nossa consciência nos cobrará. E não há juiz mais ferrenho, não há juiz mais justo que não, senão nós próprios. E enquanto a gente não reconciliar conosco mesmo, nós não haveremos reconciliação com a vida. Não haverá perdão, porque o perdão é uma ilusão. O perdão deve sair de nós para o outro e não de nós para nós mesmos. E não há ainda, senão o próprio Pai, aqueles que possam nos perdoar. O perdão é uma conquista de trabalho que a cada um de nós deve ser proposta. E quando Kardec então retorna desta viagem astral, ele então formula a questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz mais ou menos assim: para agradar a Deus, é necessário que somente não façamos o mal? E as luzes da codificação responderam: não. Você também responderá por todo o bem que deixar de praticar. Porque a proposta de Deus é uma só: fazer o bem sem olhar a quem, conforme é o dito. E Kardec então inspiradamente colocou para a eternidade dentro da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Porque a salvação é o trabalho, é a dedicação,
O Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Vou lhes preparar lugar, porque se eu não for agora, não virá a vós o Consolador, aquele que ficará eternamente convosco, aqueles que fará reviver todos os meus ensinos e que estará convosco eternamente. Será o Espírito da verdade, a verdade que cada um de nós carrega dentro de si. Então, a cada um de nós será pedido na mesma correspondência que a gente tiver recebido. Mas não esperemos a cobrança, comecemos a fazer poupança. Em nome de Jesus, o nosso mestre e guia para todo sempre. Que assim seja. Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, ilimitado. Mas eu sei que às vezes choras consternado ao silêncio